Você mencionou anteriormente que o futuro da OTAN pode ser questionado. E isso é interessante porque Elon Musk também esteve no Twitter. Qual é o papel dele no governo dos Estados Unidos ainda não está claro. Mas mesmo assim, ele levantou essa ideia. Por que ainda estamos envolvidos nisso? Os europeus, seu esforço causal, isso está nos impedindo de perseguir nossos interesses reais. Agora, tem sido minha esperança pessoal por mais de 30 anos que a OTAN fosse convertida em uma arquitetura de segurança europeia inclusiva, em vez de ser um projeto hegemônico construindo a Europa sem a Rússia, o que se torna uma Europa contra a Rússia. Mas o que acontece agora? Porque se não for para ser um instrumento voltado para cercar a Rússia, qual é o propósito? Nos anos 90, tínhamos slogans como expandir ou morrer, fora da área ou fora do negócio. Você vê a possibilidade de a OTAN perder seu propósito e até colapsar à medida que os interesses de seus Estados-membros começam a divergir cada vez mais, se não for usada apenas como um instrumento contra os russos. A OTAN perdeu seu propósito em 1990. O Pacto de Varsóvia terminou. A OTAN deveria ter sido encerrada. A OTAN certamente perdeu seu propósito em dezembro de 1991. A União Soviética foi desmembrada. Eu estava por perto naqueles dias de forma bastante intensa. Não havia risco algum de qualquer tipo de invasão russa na Europa. A OTAN deveria ter sido encerrada então. Ela se tornou algo completamente diferente de uma defesa contra uma invasão soviética. Tornou-se o instrumento na Eurásia Ocidental para o projeto hegemônico americano. Este não era o propósito da OTAN até 1990. O propósito da OTAN, seja qual for a opinião, era enfrentar a União Soviética na Europa Ocidental. Mas tornou-se uma organização expansionista, precisamente e explicitamente parte da unipolaridade americana, da hegemonia americana e dos poderes de aplicação da lei dos Estados Unidos. E foi usada dessa forma repetidamente. Então acho que a OTAN está equivocada há mais de 30 anos. No momento está repleta de problemas. Um deles é que os Estados Unidos, corretamente sob Donald Trump, estão dizendo que aqueles 30 anos de aventureirismo e expansão acabaram. Eles falharam. Foram perigosos. Foram custosos. Não faremos mais isso. Os europeus supostamente estão em pânico com isso, mas deveriam se controlar e entender o que foi dito. Os Estados Unidos não disseram que a OTAN acabou. Os Estados Unidos disseram que a OTAN não se expandirá mais. Então, este é um ponto importante. Trump também está dizendo um segundo ponto, que é que a Europa precisa gastar mais com sua própria defesa. A propósito, eu sou a favor de uma defesa comum europeia. Esta é a abordagem correta. Isso pode significar mais um ponto percentual do PIB em gastos. Não acho que seja 5% do PIB. Isso seria se você estivesse indo para a guerra, mas ninguém deveria ir para a guerra. Mas para ter uma dissuasão adequada e uma força militar adequada na Europa, pode ser 3% do PIB agora. Ok, tudo bem. Faça isso. Mas isso é diferente da OTAN. A OTAN, na forma do artigo 5, deixará de garantir que os Estados Unidos interviriam em uma guerra europeia ainda se aplica? Bem, é aqui que eu digo que em 10 anos talvez não tenhamos a OTAN. Se os europeus agirem tão estupidamente quanto seus líderes estão falando agora, a OTAN acabará. Se Starmer e Macron continuarem a bater os tambores de guerra, e realmente talvez até quiserem dizer que vão colocar tropas unilateralmente na Ucrânia, isso aceleraria o fim da OTAN, porque o cenário político e o público dos Estados Unidos não dirão, meu Deus, eles tiveram uma chance de paz, mas foram para a guerra, e nós devemos defendê-los se forem atacados em resposta? De jeito nenhum. Os Estados Unidos absolutamente perderiam o interesse, porque os Estados não querem entrar na Terceira Guerra Mundial. Então, se Starmer e Macron persistirem da maneira que estão persistindo agora, eles estão acelerando o fim da OTAN. Agora, alguém poderia dizer, ou esse é o plano maquiavélico deles. Eu não acho. Não acho que haja algo inteligente no que estão fazendo.
mas esse é o resultado involuntário de suas ações. Só uma última pergunta muito rápida. Você mencionou antes que às vezes fala com alguns líderes políticos ocidentais. E o que eles realmente dizem que é o objetivo aqui? Porque, novamente, Starmer está falando sobre uma coalizão dos dispostos. Macron diz que não se importa com o que Moscou pensa sobre os pacificadores europeus, mesmo que a Rússia os ataque. Além de bater no peito, isso é para tentar sabotar o acordo de paz? É para tentar tornar a Europa relevante, elevando sua voz e aumentando as apostas? Ou eles estão realmente se preparando para a guerra sem tropas suficientes? Eles têm alguma percepção ou lhe dizem algo que faça qualquer uma dessas coisas parecer racional? Não. Duas vezes na última semana, ouvi uma vez de um oficial e outra de um pensador sênior na Europa a declaração: "Oh Jeff, por que você leva tão a sério esses protestos sobre a ampliação da OTAN? Sabemos que a OTAN não vai se expandir para a Ucrânia." Ouvi isso duas vezes na última semana. Voltei e olhei para isso. Não há dúvida de que há dezenas. Coletei cerca de 20 declarações de alto nível nos últimos meses em que foi afirmado solenemente que a OTAN se expandirá para a Ucrânia. Então, de acordo com o que ouvi duas vezes na semana passada, as declarações públicas são apenas mentiras e as declarações privadas são muito diferentes. Perguntei ambas as vezes: qual é o propósito dessa mentira pública? Isso é uma degradação da democracia e muito perigoso, na minha opinião. Sinto que não ouvi uma boa resposta para isso. São os europeus astutamente incitando medo para aumentar o orçamento de defesa? São os europeus tentando se tornar figuras heróicas porque carecem de apoio público em seus países? É preguiça, porque temos o artigo 10 do Tratado da OTAN, que afirma uma porta aberta para que ninguém possa dizer o contrário? É ingenuidade? Para mim, é mentira. Em particular, dizem uma coisa e em público dizem outra. Esse tipo de mentira pode nos matar a todos, na minha opinião. Os líderes deveriam dizer a verdade. Na verdade, não estou falando sobre uma manobra militar tática do amanhecer ao entardecer. Estou falando sobre uma política de alto nível que é declarada e reiterada. Se eles acreditam, em particular, em algo diferente do que estão dizendo em público, eles absolutamente precisam parar de mentir. Se realmente acreditam que a OTAN vai se expandir, precisam examinar suas cabeças, francamente, porque não entendem nada do que está acontecendo. Minha opinião é que eles estão mentindo. Estou ciente de que políticos mentem, mas mentir sobre algo de tal gravidade e consequência, e de forma tão repetida ao longo de décadas, mesmo no contexto de guerra e do risco de guerra nuclear, é inaceitável. Ótimo. De qualquer forma, já tomei muito do seu tempo, então, professor Sachs, é sempre um grande prazer falar com você. Igualmente. Obrigado pela sua percepção. Muito obrigado. Tchau. Em 2021, continuamos reiterando que a Ucrânia iria se juntar. Continuamos dizendo isso repetidamente. Você acreditou nisso? Então nossos diplomatas estão mentindo? Sim, sim. Esse é o mundo real, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Esse é o mundo real. Espere um segundo. Nossos diplomatas estão mentindo o tempo todo, mas os russos deveriam confiar neles quando oferecem garantias.